Vamos agora à questão número 8. Fala o seguinte. A figura 1 mostra um circuito magnético formado por um material ferromagnético de seção reta retangular 2×20. Uma bobina primária com 1000 espiras e uma bobina secundária com 200 espiras. A variação do módulo da densidade do fluxo magnético em função da força magnemotriz é mostrada na figura 2. Considere o módulo do fluxo magnético constante ao longo do material ferromagnético com a orientação indicada na figura 1. Sabendo que a corrente I de T em função do tempo mostrada na figura 3 é aplicada à bobina primária do circuito, esboce os gráficos do fluxo magnético e da tensão induzida. Pessoal, então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. O que significa esse gráfico aí da força magnemotriz? É como se fosse para a gente aplicar a equação. Uma bobina, por exemplo, μ0 N vezes I. E aí, perceba que é proporcional à corrente elétrica. Aí essa constante de proporcionalidade ela está representada aí por essa força magnemotriz. Tá bom? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o B em função desse cara. E aí é bem simples, né? Porque você pode olhar para o gráfico e você vê que B em função desse F vai ser igual a tangente θ, que é 40 sobre 2000, vezes esse F. Só quem é esse F? Repara nas unidades. Ampere vezes ESP, ou seja, é a corrente vezes o número de espiras. Então isso vai ficar 40 sobre 2000 vezes o número de espiras, que são 1000, vezes a corrente elétrica. Então isso aqui vai ficar 20i, né, na verdade. Então B de I igual a 20i. E aí nós vamos agora calcular o fluxo magnético. O que é o fluxo magnético? É o número de espiras vezes B vezes A cosseno θ. Isso daqui é igual a 1. O N é igual a 1000. O B é igual a 20i, que a gente acabou de calcular. E a área é 2 por 20, né? 2 centímetros por 20 centímetros. Então, 2 vezes 20 centímetros quadrados. Então, quando a gente converter, vai ficar assim, ó. 1000 vezes 20 vezes 40 vezes 10 a menos 4, passando de centímetro quadrado para metro quadrado, vezes 1. Isso aqui vai dar fluxo em função de I, 10 ao cubo, 10 à quarta, 80 vezes I. E aí pronto, agora com isso a gente pode construir o gráfico. Pessoal, eu vou pegar o próprio gráfico que está aí e a única modificação que eu vou fazer é no eixo Y. Porque repara que como o fluxo é proporcional ao I, ele tem que ter a mesma cara do I, a única diferença é que ele vai ter os valores no eixo Y diferentes. Então, por exemplo, quando o I ele vai de 0 até 1 segundo, o φ de I ele vai de 80 vezes 0 até 80 vezes 2. E aí o resto é só a gente fazer a mesma coisa, multiplicando sempre por 80. Então vai ficar assim, ó. Começou a multiplicar por 80, aqui é 80, 160 e 240, aqui é menos 80, menos 160, menos 240, são esses pontos. O resto é tudo igual. A unidade, só para a gente tomar um pouquinho de cuidado, como está tudo no SI, você pode colocar aqui direto Weber, que é a unidade SI para fluxo magnético. A segunda parte é a gente calcular o valor da fé induzida. Então, isso aqui é a letra A. Vamos lembrar o seguinte, o que é a fé induzida? A fé induzida é menos
dφ dt. Então, como a gente tem a variação do fluxo no tempo, a gente pode calcular a fé induzida. Só como ele quer o E2, vamos usar a relação entre as espiras, que é E1 sobre N1, tem que ser igual a E2 sobre N2. Então, o N1, nós temos 1000 espiras, e o E2, nós temos 200 espiras. Isso aqui vai dar 5, né? Então, o E2, ele vai ser E1 sobre 5. Então, basicamente, a gente vai pegar o valor do dφ dt e dividir por 5. Então, vamos lá. A gente vai ter que calcular para cada instante. Então, eu vou usar esse gráfico aqui. Então, vamos lá. De 0 a 1. De 0 a 1, a variação do fluxo, vai ter um menos na frente, então vamos deixar esse menos aqui. Ela vai de 0 até 160 em 1 segundo. Isso vai dar menos 160 volts. Não se esqueçam que a gente vai dividir por 5 no final. A segunda parte, de 1 a 2, nós vamos ficar com menos. Variação do fluxo, ele vai até 240, partindo do 160, isso em 1 segundo de novo. Isso vai dar menos 80 volts. Pessoal, o resto não precisa fazer, né? Porque, claramente, esse pedaço aqui é igual a esse. Só muda o sinal, porque um está crescendo, o outro está decrescendo. Esse daqui também, claramente, é igual a esse, que é igual a esse aqui, né? Que continua. Que depois vai ser igual a esse aqui. Só vai mudar o sinal. Aqui, a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é o sinal. Então, tudo que estiver crescendo, são esses dois caras, tem esse valor daqui. Tudo que estiver decrescendo no azul, tem esse valor com o sinal trocado. O vermelho que estiver crescendo, tem esse valor. O vermelho que estiver decrescendo, tem esse valor com o sinal trocado. Então, agora vamos para o E2, né? O E2 é só dividir por 5. Então, o primeiro caso, dividido por 5, vai dar menos 32 volts. E o segundo caso, dividido por 5, vai dar 16 volts. Então, está aqui o nosso gráfico. Começa em menos 32, depois vai para menos 16, vai para 16, 32, aí 32 de novo, e depois vem decrescendo. Essa aqui é a resposta da letra B. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @edwardfísica.